A gramática do inglês, se você pegar para estudar para concurso, e assim, de forma geral, né, a gramática do inglês ela é bem mais branda do que comparando a português e ao próprio espanhol também, que são as opções que a banca dá. Então, assim, se vocês pegarem, né, para estudarem a gramática, né, do inglês, o que pega aí pode pegar em qualquer língua é vocabulário. Até mesmo em português, porque a gente não conhece todas as palavras em português. Né? Às vezes a gente fica com muito medo de fazer a prova em inglês, porque eu não conheço todas as palavras. Né? Eu sou professora, dou aula há muitos anos, mas se alguém abrir um dicionário, correr numa palavra que eu não conheço, eu não vou saber o que ela significa. Então, assim, a ideia é que vocês consigam, né, com as aulas que a gente vai ter aqui hoje, na próxima segunda, e depois acho que já marcou para outubro, né, que vocês consigam ter uma base para que vocês possam também estudar por conta própria. E aí, prestar atenção nas resoluções de questões, porque elas vão ajudar vocês a terem, a terem essa noção de contexto, porque o contexto ajuda muito a gente quando a gente vai falar de interpretação de texto. Né? Então, se for uma questão... Hoje a gente vai trabalhar bastante com questão de interpretação, então dá até para dar um termômetro para vocês, né? Tentar fazer, tentar ler, tentar né? Adivinhar mesmo o que aquelas palavras ali significam. A gente vai falar um pouquinho de palavras cognatas, falsas cognatas, né? Que podem dificultar a nossa vida. A banca talvez venha com essa questão das falsas cognatas, porque a gente acha que elas significam algo parecido com português, na verdade não. Então, e a parte de gramática, você fizer né, se vocês fizerem um plano de estudos de verdade, falando assim, de coração, não é difícil. Você pegar assim, né, posso indicar alguns sites que tragam as informações em português para que vocês possam estudar. O próprio material que eu preparei para as próximas aulas tem bastante coisa de gramática. Eu tentei trazer os tempos verbais, os pronomes. A gente está no tempo hoje, eu já estava olhando aqui, já talvez até já comece a falar sobre pronomes com vocês, porque também tem questões de... o pronome tal se refere a qual termo do texto, né? Então, é muito parecido com o português também. Então, assim, como vocês já, talvez, né, já estudam para concurso, vocês já conhecem a prova, já sabem como fazer a prova, e isso também vai facilitar, porque o conhecimento de interpretação de texto, ele pode ser aplicado a qualquer língua, né? Então, aí, na primeira página, vou começar rapidinho com uma parte mais teórica com vocês, e depois a gente parte para as resoluções das questões. Pode ser? Então, tá. Então, a gente tem aí as características gerais, né? Então, como eu estava falando com você, desculpa, qual é o seu nome? Vitor. Então, a banca, né? É a primeira vez, na verdade, a segunda, que a Polícia Federal vai trazer inglês na prova, mas a banca já é conhecida, né? Então, a Sebrasp, CESP é uma banca bem conhecida. Até eu estava comentando com você também que o concurso do Banco do Brasil, que foi há um ano atrás, se eu não me engano, ele trouxe inglês também pela mesma banca. Então, assim, vocês podem achar material com as questões que vocês vão conseguir resolver, vai ter lá a resolução, e essas questões também eu trouxe algumas para vocês para a gente poder debater. Tá? Então, normalmente, como eu estava falando, né, interpretação de texto. E aí os textos apresentam uma linguagem técnica, vocabulário aprimorado, e por isso eles são considerados densos. Então, assim, o texto pode ser denso, mas ele pode ser, né, interpretado. Ele não vai ser impossível de ser interpretado. Pode dar um pouquinho mais de trabalho para a gente, mas não impossível. Né? E aí os temas eles podem ser relacionados ao cargo, mas o do ano passado não foi. O primeiro texto do material de vocês é da Polícia Federal de 2021. Então, não foi relacionado ao cargo. Ele fala de energia, do estado do Texas. Então, assim, coisas também atuais, elas podem cair. E aí a gente vai falar dessa técnica de leitura também, que é você conhecer o assunto que está sendo tratado. Então, se você está, né, atento às coisas que estão acontecendo, se você consegue entender aquele assunto em português, você vai conseguir ter uma noção dele em inglês também. Tá? Então, aí as técnicas de leitura que eu trouxe para vocês são, né, palavras cognatas, então, a identificação deles, skimming e scanning.
Então, a identificação dos cognatos são as palavras que têm a mesma origem, né, com grafias igual ou semelhante, a mesma origem em português e inglês, né? Então, elas derivam da mesma origem e, por isso, vão ser parecidas. E aí, a gente tem que ficar atento aos falsos cognatos, né, que são palavras que apenas parecem ter o mesmo sentido. Então, foi o que eu tinha falado, que talvez a banca... Só um minutinho, por favor. Que a banca possa fazer uso dessas palavras, né, desses falsos cognatos, e aí dificultar um pouquinho. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. Então, por exemplo, a gente tem aí as duas palavras, né? A primeira, accidental, e a segunda, acidental. Different, diferente. Economy, economia. Positive, positivo. Regular, regular. Então, a gente tem os que a gente chama de cognatos idênticos, né? Que aí os exemplos são accidental e regular, irregular, né? Acidental. Então, eles vão ter a mesma grafia, né? Você vê que não difere em nada. Tem os próximos, né? Por exemplo, different, e todos os outros aí são próximos, né? Different, economy e positive, porque muda uma letra ou outra. Então, eles são chamados de cognatos próximos. E tem os distantes, que talvez seja um pouco mais diferente, mas a gente ainda assim consiga identificar. Por exemplo, a palavra activity, né? Que é atividade. Então, ela tem uma escrita bem diferente. Então, a gente chama, né, fala que é um cognato distante, mas a gente consegue identificar que significa atividade, né? Então, ele está bem próximo ali do que a gente conhece do português. Tá? Então, a gente tem que estar atento a essas palavras. Então, eu peguei o texto. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? A gente, na verdade, divide em 3 momentos, né? Já vou logo identificando as palavras que parecem com português, porque na hora que eu for fazer a leitura, aquelas palavras ali vão me ajudar. E depois eu vou para as palavras que eu conheço. E aí vai depender do background de cada um, né? Eu conheço porque eu vejo série, ou porque eu jogo, ou porque eu uso a internet, e lá tem bastante, né, palavras em inglês, ou porque o meu trabalho exige, ou porque eu sei mesmo, porque eu já estudei. Então, vai depender do que você conhece da língua, né? Skimming, que é a prática que consiste em observar o texto apenas para detectar o assunto geral. Então, aqui é quando a gente tem aquelas questões de o que o texto quer dizer, qual o assunto que o texto traz. Então, são as coisas que são assuntos gerais, para você entender o conteúdo do texto. Então, você vai dar uma lida rápida no título, no primeiro parágrafo, no último. Vai realmente só passar ali o olho bem rapidinho por cima. Então, também tem a técnica de indexação de questões, né? A gente também trabalha com ela. Também é uma ideia, sim, ela é boa. Você vai na questão, vê o que está buscando. Mas quando você faz uma leitura geral, e você vai para a questão e volta, você já sabe mais ou menos onde encontrá-la. O que acontece também, muito que a gente vê, é que as questões elas estão mais ou menos organizadas de acordo com a estrutura do texto. A primeira questão você vai achar logo lá no início, a segunda logo depois. Também é uma coisa que a gente pode lembrar para quando for fazer a questão lá na prova. Mas sim, a gente chama de indexação de questão, né? Olhar a questão e ir no texto. Se ela trouxer a linha, melhor ainda. Mas mesmo assim, é sempre bom a gente dar uma olhada mais abrangente do que olhar só para a linha, né? Porque às vezes aquela linha ali vai confundir a gente. Então, assim, sempre dá uma olhadinha, uma linha acima, uma linha abaixo, para você ter certeza. Boa noite. Você ter certeza mesmo da questão do que você vai marcar ali, né? Que é sempre certo e errado, né? 50% é muita coisa, né? Para a gente decidir assim. ABC, a gente ainda, posso eliminar essa, posso eliminar, mas certo e errado é uma coisa que a gente tem que ter bastante, né? Certeza, porque é 50% de chance de errar. Anula uma certa, né? Por isso você deixou em branco da outra vez. Ah, tá.
Não, que aí não perde nada do que acertou. Mas pode zerar uma matéria? Ah, tá. Entendi. Aí, mas na outra, arrasou. Entendi. É uma, é uma ideia. Sim, que aí você consegue dar um pulo na classificação, né? Você pode passar e não classificar, né? Também tem isso. Vamos tentar fazer o melhor, né? Estamos aqui para isso. Nessa chuva. E aí, então o skimming vem mesmo de esquema, né? Você esquematizar, olhar como o texto é esquematizado e dali você partir para uma interpretação. E o de baixo, né, que é o scanning, que é você escanear, né? A técnica de escanear mesmo. Então, é quando você precisa achar uma informação específica. Então, se você precisa achar uma informação, o ano em que algo aconteceu, o nome de alguém, então você vai direto ali nos números, nos nomes próprios, né? Onde tal coisa aconteceu. Então, você consegue fazer essa leitura bem rápida. A gente faz isso em português também, né? Nas leituras de prova, mesmo em português, a gente faz isso, né? Então, aí tem algumas dicas, né, do que você pode fazer. Ler primeiramente a questão, e identificar a palavra-chave da pergunta, que na maioria das vezes é um substantivo. Localizar no texto a palavra-chave, passando rapidamente os olhos, e ler somente o parágrafo em que encontrou a palavra-chave. Então, vê a dica que é você ler o parágrafo daquela questão ali. Porque se você ler só a linha ali da onde está a palavra, aquela palavra pode. Na verdade, aquela leitura pode te induzir a errar, né? Então, você faz uma leitura um pouquinho mais abrangente e aí você consegue identificar o que a questão está pedindo, né? A gente vai ter algumas questões aqui para resolver de interpretação de texto que a gente vai poder colocar essas práticas, teorias em prática, né? E aí também tem aqui o que a gente chama de pistas tipográficas, né? Elementos visuais que auxiliam na compreensão do texto. Data, número que eu estava falando, né? Tabela, então alguma pontuação específica, né? Alguma exclamação, alguma coisa desse sentido, aspas, parênteses. E aí a gente tem a organização das perguntas, né? Que é o que eu estava falando, que as perguntas elas costumam seguir a organização do texto. A resposta da primeira vai ser no início, da segunda um pouco depois, e assim sucessivamente. Normalmente é isso que acontece, né? E aí, o que vocês podem fazer também, né? Já que a gente está falando de texto, de leitura de texto, é interessante para o estudo, né? Para a preparação de vocês para a prova, é que vocês tenham um caderno de vocabulário mesmo, para vocês irem anotando, né? Os textos que a gente vai ver hoje. Tem vocabulários que são específicos daquele assunto. Então, se aquele assunto aparecer e você já conhece aquela palavra, aquilo vai facilitar você interpretação de texto, da interpretação daquele texto, né? E aí tem os outros pontos que a gente vai tratar nas próximas aulas, que é uma parte mais gramatical, tá? E aí tem os verbos auxiliares, verbos modais, substantivos, artigos, pronomes, tempos verbais, adjetivos, advérbios, né? Tem os conectivos também, que ajudam bastante. Então, nas próximas aulas, eu vou trabalhar um pouquinho mais com vocês a parte gramatical. Minha ideia hoje é a gente trabalhar um pouquinho mais a parte de texto, certo?
Bom, só uma coisinha antes da gente entrar aí nas questões, já que a gente está falando da estrutura, né, das frases. Em inglês, basicamente, a estrutura de uma frase é que a gente chama de SVO. Né? A estrutura da frase é sujeito, verbo e o objeto. Né? Bem parecido. Então, assim, a estrutura não tem muita diferença, né, das frases em português. E uma coisa assim que difere bastante do português para o inglês no inglês não existe frase sem sujeito. Todas as frases em inglês vão ter sujeito. Por exemplo, quando a gente fala em português, né, chegaram, é uma oração sem sujeito. Né? A gente sabe pela desinência do verbo. Ele sabe que eles chegaram, ou elas chegaram. Em inglês, a gente não tem como ter essa ausência de sujeito, porque os verbos eles têm a mesma forma para a maioria das pessoas. Quando a gente falar de tempos verbais, a gente vai falar disso um pouquinho mais a fundo. Mas, assim, no presente simples, por exemplo, o verbo ele só vai ser diferente para as pessoas, né, que a gente chama de terceira pessoa. Vocês preferem que eu escreva em português ou em inglês? Escrever em português, né? Tá. Então, as terceiras pessoas, né? Do singular, que são he, she e it. Né? Então, no presente, no presente simples, o verbo ele só vai ser diferente para essas três pessoas. Né? Eles recebem, ou o verbo vai receber S, ou o verbo vai receber ES, ou o verbo vai receber IES, dependendo da terminação daquele verbo. Então, por isso, e mesmo, né, então, mesmo assim, mesmo se eu coloco lá, por exemplo, usei o verbo chegar, vou usar o mesmo para o mesmo verbo para, por exemplo, em inglês, que é arrive. E aí, se eu coloco lá arrive, né? Quem arrive? Quem chega? Porque essa forma aqui é a mesma para todas essas quatro, né, esses quatro pronomes, ou todas essas pessoas. Né? Eu, você ou vocês, nós, eles ou elas. Então, por isso que não existe oração sem sujeito em inglês. Quando a gente está falando, por exemplo, de tempo, né, por exemplo, está chovendo, em inglês vai vir o pronome it. It is raining, ou it's raining. Então, a gente tem sempre a mesma... E aqui, para esses três, se fosse o mesmo verbo, né? He, she, it. E aí, no presente, o verbo arrive, ele não tem nenhuma terminação diferente, então ele ganha só o S. E aí é he arrives, she arrives, it arrives. Então, ele chega, ela chega. Aqui é objeto ou animal, né? A gente usa o it para objeto ou animal. Então, por exemplo, no passado, o verbo arrive, ele vira... Então, aqui é presente, né? Só um exemplo. Então, no passado, ele vira... Desculpa, gente, é a força do hábito, é past. Então, ele vira arrived, né? Ele ganha o D. O verbo arrive é o que a gente chama de verbo regular. Ele ganha o D, porque ele já termina em E. E aí é a mesma forma para todo mundo. Então, eu, você, vocês, nós, eles, elas, ele ou ela, objeto animal, vai ter a mesma forma. Então, por isso que a gente não vai encontrar a oração sem sujeito no inglês. Então, vai ter sempre um pronome, um nome, né? Não vai ter nunca só o verbo sozinho. O verbo só está sozinho se ele for uma palavra, uma frase de comando, que aí a gente usa o imperativo, né? Que é um tempo verbal também. Chegue no horário, não faça isso, coma agora, vem aqui. Aí sim a gente tem o verbo sozinho aparecendo de primeira. Né? Por exemplo, não entre. A gente vê bastante, né, em filmes. Do not enter. E esse do not pode virar don't. Né? Don't.
o slogan da Nike, né, que é super famoso, apesar de ter o just no início ali, o just está só para enfatizar, né, apenas. Mas o slogan da Nike é do it, né, faça isso. Então o verbo aparece sozinho ali, porque ele está no imperativo. E aí vai ser o único momento que o verbo vai aparecer assim sozinho no inglês. Certo? Tranquilo? Perguntas? Desculpa, sim. É o passado do verbo chegar, né? Arrive é chegar. Eu, você ou vocês, pode ser singular ou plural. Nós, eles ou elas, né? Eles e elas também. Ele, ela. E aqui é ele ou ela para objeto ou animal. Aí aqui é sempre singular. O plural desses três é esse aqui. Tá? A gente vai ver pronomes bem tranquilamente, um pouquinho mais na próxima aula. Eu preparei uma aula com pronome para a gente ver pronome sujeito, objeto, direto. Tá bom? Mas sem problemas, pode perguntar, anotar. Você ia fazer alguma pergunta? Aqui é we, W-E. Nós. Nós. Deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui para essa primeira parte. Eles ou elas? Sim. A negativa do imperativo é sempre com don't. A afirmativa vai ser qualquer verbo que você queira usar. Por exemplo, sente-se, sit down. Então vai ser, vou botar aqui, né, o imperativo. Então, por exemplo, sit down. É um comando. O imperativo ele vem para trazer comando, ordem, sugestão, né, de uma forma um pouquinho menos branda, digamos assim. Então, sente-se, sit down. Né? Então, o verbo sentar, que é o verbo sit, ele está aqui começando a frase. Se fosse para ser não sente-se, né? Seria don't sit down. A negativa é sempre o don't ou do not, separado. Aqui é que a gente chama de forma completa e aqui é a forma abreviada. Então, na negativa, sim. Na negativa sempre vai começar com do not ou don't. E na afirmativa vai ser o verbo que você estiver usando para dar aquele comando. Vem aqui, por exemplo, aí seria o verbo vir, que é o verbo come. Come here. Certo? Aqui, do it. Porque o do, além de ele ser auxiliar para negativo, ele também é o verbo fazer. Então, do it, faça isso. Não, a gente junta só aqui na negativa. A gente pode juntar um not com a maioria dos auxiliares, ou com os verbos modais também. Aqui não, porque aqui é um pronome, né? Então a gente não faz essa junção, não. No negativo, isso aí. Ok? Certo? Então, assim, algumas coisas que a gente que fazem parte, né, dessa questão, porque a gente tem. Uma outra coisa que acontece muito também é a gente olhar para o ING. Né? Essa terminação aqui do ING, para quem já conhece a língua, se você falou que não, você também falou que não. Alguém já estudou inglês? Já conhece alguma coisa, mais ou menos? Nada? Zero? Nem da escola? Aprendeu só o verbo to be. Ele está aqui, ele pode vir aqui dar aula. Estou sentindo que ele está ali falando algumas coisas para você. Ele estuda inglês curso ou escola? Na escola também. Mas vocês lembram assim, do que vocês estudaram? Mais ou menos? Mas foi curso? E
Parou? Por quê? Aham. Ah, você fez plaque? Legal. Uhum. E tem quanto tempo que parou? Muito tempo? Aham. Mas é o inglês que você fez para o mestrado foi algum inglês específico? Ah, sim. Entendi. Não foi nada direcionado para o mestrado. Entendi. E você? Desculpa, qual é o seu nome? Adriana. Ah, tem pouco tempo, né? Mas você começou em 2019 e parou um ano de Brasas. Eu fui professora do Brasas. Adorava. Eu adorava dar aula no. Eu adorava dar aula no Brasas, porque eu sou agitada. Era frenético. Mas um ano dá pra aprender bastante coisa, né? Você foi o que eu? É o book 6? Um ano? Ah, tá. É, porque quando é mais dias na semana. É. Ah, tá. Então, você chegou a ver Present Continuous no finalzinho do Book One, né? Então, a gente tem muito na cabeça que o ing é o contínuo do verbo do inglês. Ele é, né? Então, a gente tem em português, vou botar aqui vai ficar um pouquinho maior, né? O ing, quando a gente está falando do continuous, né? É o nosso ando, né? Endo, indo. Então, ele é o andando, falando, comendo, bebendo, dormindo, sorrindo, né? Essas três letrinhas aqui acopladas no verbo, elas fazem essa função, dessa terminação ali. Só que ela não é somente isso. Então, o ing, ele também aparece em adjetivos, né? Então, o ing, ele também aparece, então aqui, né, quando a gente está falando de verbo, né, no contínuo, já está ali. Ele também aparece quando a gente fala, né, tem alguns adjetivos que terminam em ing. Por exemplo, aí o que quer ver essa palavra aqui, né? Pode confundir muito a gente, porque a gente vai achar que é o verbo love na forma contínua, aí vai ser, né, amando. E não necessariamente é. Loving também pode ser um adjetivo, amável. He's loving, né? He's a loving person. E aí ele é uma pessoa amável. Então, o ing também vem para formar adjetivo. Então, a gente não pode ficar com a ideia de que ele é só para o verbo. E ele também funciona quando a gente usa em verbos em início de frase. E aí a gente vai ter lá, que aí vai aparecer de novo, né? Uma oração sem sujeito, mas não vai ser necessariamente, ele não vai estar como verbo, né? A função dele não vai estar ali como um verbo. Quando a gente fala, por exemplo, smoking is bad for your health. A gente vai traduzir como fumar, né? Fumar faz mal, é ruim, né? Para a sua saúde. Então, esse ing aqui, ele está transformando o verbo fumar em a gente traduz como ser verbo também, fumar. Mas para o inglês ele está transformando para um substantivo. Então ele não está funcionando como o ing do lado contínuo que a gente está acostumado a conhecer. Então são coisas que pode ser que a banca traga para confundir a gente. Então, quando vocês forem, né, pode até botar lá no Google mesmo, usos do ing, e aí vai aparecer, né, que ele aparece para adjetivo, que ele aparece para quando o verbo estiver no início da frase, a gente vai colocar o ing. Né? Aqui ele não é imperativo, tá? São coisas diferentes. Então aqui é quando a gente tem essa ideia mesmo, né? Fumar faz mal à saúde. Beber faz mal também, né? Então a gente tem o verbo lá no final com ing, tá?
Eu vou colocar isso aqui mais explicadinho para o próximo material de vocês, mas a gente já pincelou, porque está falando de interpretação de texto. Tá legal? Podemos começar a trabalhar um pouquinho? Então, vamos lá. O primeiro texto, né, é um texto um pouco grande e ele traz 7 ou 8? Não lembro. 7 questões de interpretação, né? Na verdade, a segunda é de gramática, a número 2 é de gramática, e as outras são de interpretação. A número 7 é gramática com interpretação. Mas não deixa de ser interpretação. Então, vocês pegaram o material hoje, né? A maioria de vocês. Podemos botar alguns tempos, assim, uns 10 minutinhos para vocês tentarem responder, pelo menos, para a gente poder ver o que está funcionando, o que não está. Podemos fazer dessa forma? E aí, então, eu vou marcar aqui. Então, vamos lá. Então, vou ler a questão. Entendo o que a questão está me pedindo? Consigo entender? Quais palavras eu consigo reconhecer nessa questão? Texto. Uhum. Produção. Uhum. Tá. Então, o texto quer que eu faça alguma coisa em relação à causa primária de produção de energia durante o período descrito. Então, eu tenho que tentar entender o que o texto quer que eu faça, né? E aí a gente vai ter algumas palavras aí que vão ser palavras-chave para a gente entender o que ele quer. A primeira palavra que eu posso anotar, e ela pode aparecer até mais de uma vez, é a palavra que vem um pouquinho depois de points, né, de apontar, que é lack. Lack é falta. Então, o texto quer que eu aponte, né, o texto aponta, na verdade, né, a falta de wind, essa palavrinha que está do lado de lack. Point pode ser também, mas daqui é como apontar. É o verbo, tá? O texto aponta. Aponta a falta de vento. Como causa primária. E aí a terceira palavrinha que eu preciso conhecer para poder entender a questão é a palavrinha deep. E aí deep, para quem a gente está cercado... Desculpa, você perguntou uma coisa? Não, o deep da Deep Web é com 2 Es. É de profundo. E aqui é deep, é um sonzinho um pouquinho mais curto, tá? Mas mesmo assim, é uma boa ideia que você trouxe, né? Porque é o que eu ia falar. A gente está cercado de inglês, isso aí não temos para onde correr, né? A gente está o dia inteiro sendo bombardeado de certa forma com o inglês. Quem faz exercício físico provavelmente já viu a palavrinha deep. Em alguns exercícios físicos, o deep é o afundo, é o mergulho que a gente faz, né? Geralmente, a galera do CrossFit aí que conhece, o deep é o mergulhar. Também tem o deep do molho, né? A gente já vê também às vezes que é você mergulhar. Então, o deep é uma queda, um afundo. Então, é a queda na produção. Então, o deep aqui ele vem como queda. Então, é outra coisa que agora, já que a gente vai fazer uma prova que tem em inglês, a gente estar ligado nas palavras que nos cercam, né? Então, vamos lá. O texto aponta a falta de vento como principal causa na produção de energia. E aí, se eu já sei que o wind é vento, é a energia eólica, né? Wind energy, durante o período descrito. Aí eu preciso ir no texto. Como eu não li ainda,
aqui não traz a linha, né? Ele está falando de uma forma mais geral. Então, aqui eu preciso usar o skimming, aquela leitura abrangente. Vou dar uma lida no primeiro parágrafo, ver se já aparece alguma informação. Então, é isso que eu vou fazer. E já no primeiro parágrafo, eu tenho algumas informações, na verdade, porque assim, o texto ele vai tratar, né, depois que a gente fizer a leitura completa, a gente vai entender que ele está falando que de um período de muito frio no estado do Texas, e isso aí está trazendo problemas para a produção de energia no estado. E aí, já na primeira frase do texto, né, ele já fala isso. A deep, aí vem a palavra que você perguntou, ó, deep freeze this week in the Lone Star State. Então, um frio profundo, né, essa semana no estado da Estrela Solitária. O estado da Estrela Solitária é o estado do Texas, né? Eles têm esses apelidos lá para os estados. Which relies on electricity to heat many homes, que, né, se recorre à eletricidade para aquecer muitas casas. Está causando, né, a demanda, essa palavrinha skyrocket. Skyrocket é algo que vai, né, aumenta muito em número, em escala. Então, ela vai. Então, o frio está causando o aumento da demanda do uso de eletricidade para aquecer as casas. E aí ele continua. At the same time, ao mesmo tempo, natural gas, então gás natural, coal, que é o carvão, wind, aí ele fala de vento aí, ó. Então já podemos tentar identificar alguma coisa. And nuclear facilities in Texas, e, né, instalações nucleares, have been knocked offline. Então, a gente conhece a palavra offline, mesmo que eu não conheça o que... E knocked também, talvez de knockout, né? E também, de novo, o esporte aí entrando. Então, knocked offline quer dizer que elas foram desligadas. Pelas baixas, né, temperaturas. Então, no primeiro parágrafo, não deixa muito claro se é... Na verdade, ele já até fala que é o frio que está causando a baixa na produção, né? Não a energia eólica, de certa forma. Mas, se eu quiser... Aí, de novo, né? Vamos ver se a gente acha isso aqui no texto, já que eu preciso falar disso aqui. Wind energy. Vê se acha alguma coisa relacionada. Tentar fazer uma leitura. É a energia do vento ou é energia eólica, né? Wind energy é a tradução literal, energia do vento, mas aí a gente, né, vai ter a tradução como energia eólica. Então, vê se a gente acha em algum outro lugar do texto menção a isso. Fazendo aquela tentativa de leitura mais agora do scanning, buscando essa expressão aqui, em algum outro ponto do texto. No quinto parágrafo, logo no início. Então, ele fala, wind power is also booming in Texas. E aí a gente tem, usando o nosso background, daquilo que a gente conhece, o que é um boom? Uma explosão. Então, a energia eólica ela teve uma expansão, né? E aí o Texas produziu 28% de toda a produção dos Estados Unidos em 2019, né? Aí ele fala, né, esse EIA, é uma sigla aí, é a energia, a empresa de energia, né, de administração. Então é Energy Information Administration, tá? Mas aí qual é o problema? But the problem is that not only is Texas an energy superpower. Então, o problema não é que ele é só porque o fato, depois que a gente fizer a leitura de novo, a gente vai ver que o fato da energia estar caindo lá no Texas está afetando os outros estados também, porque ele é um grande produtor de energia. Então, ele fala que o problema, né, não é só isso.
o problema está sendo o quê? It tends to be an above average temperature state. Então, ele fala que, normalmente, o Texas é a gente conhece, né, ouvi falar que o Texas é um estado calorento, é um estado de calor, igual o Rio, né? Só que ele está sofrendo uma onda de frio agora. E aí, o que isso significa? Que a infraestrutura está o quê? Ele usa a palavrinha aí, o termo will prepared. Will é a mesma coisa que mal, né? Que ruim. Então, foi mal preparado. Ele foi mal preparado para as baixas temperaturas. Né? E aí essas baixas, e aí está causando a consequências que está sendo sentida por milhões. Né? Essa expressão aí, cold spell é onda de frio. Né? A palavra cold é o frio, né? E aí a expressão cold spell é a onda de frio que está causando estragos. Essa expressão wreaking havoc, né? Então está causando danos, né? Causando danos, causando estragos. Então, o que a gente pode dizer? É o vento, o problema do Texas está sendo o vento? Eu posso dizer que a assertiva está certa ou errada? O texto aponta que a falta de vento é a causa primária para a redução da produção de energia eólica. O que está causando? O frio, as baixas temperaturas. Então, por isso, a questão poderia ser considerada, é considerada errada. Tá? Então, assim, o problema é porque não está preparado, né, para receber essa onda de frio e ele não está conseguindo produzir direito. Certo? Ele fala que o Texas é o maior produtor. Aí o segundo, que é, se eu não me engano, a Flórida. Oi? Onde que está only? Em qual? Ah, não, mas aí aí ele está na expressão not only. É uma expressão juntinha, tá vendo? But the problem is that Texas not only is an energy superpower. Então, o problema é que o Texas não é apenas um superprodutor de energia. Ele também tende a ser um estado de altas temperaturas. Então, esse only está junto com o not. E aí a gente normalmente tem não só, é aquele não só, mas também. Né? Então, ele não é só isso, mas também ele é um estado muito quente. Então, a ideia é essa. Tá? Mas, sim, ele de qualquer forma, ele tem... Tá até no parágrafo anterior. Ele fala que a Flórida, ela é a segunda... Ela produz menos da metade do que o Texas, mas mesmo assim ainda está em segundo lugar, porque o Texas produz muito mesmo, muita energia. Tá? Mas aí esse only não tem a ver com dele ser somente o único que produz, não. Tá bom? Vamos à segunda, então? Vamos fazendo junto? Vocês acham melhor? Então vamos lá. Let's go. A segunda é gramática. Tá? A segunda é gramática pura e simples. É o conhecimento da palavra yet. E aí é gramática mesmo, nem é vocabulário. Então vamos lá, nesse trecho aí que ele pede, né? Natural gas and coal-fired power plants need water to stay online. Yet, those water facilities froze in the cold temperature and others lost access to the electricity they require to operate. E aí ele pergunta se é possível
substituir, né? Reconhecemos, né? Possible, substitute, yet, por even so. Sem alterar, né? Without changing, né? Sem alterar o significado da frase. Então, without changing the meaning of the sentence. Então, aqui é um conhecimento meu de gramática. Se eu conheço o conectivo yet, se eu conheço o conectivo even so, eu mato. Não tem muito o que a gente discutir, porque não tem interpretação de texto, não tem. É realmente você assim, papum, é gramática, né? Dá uma decoradinha, porque para passar para a prova a gente dá uma decorada em algumas coisas, diferente do curso que a gente vai para aprender a falar, se comunicar. O estudo para passar no concurso é a gente passar no concurso. Depois a gente vê para aprender a falar inglês e se comunicar, né? Então, assim, se você pegar, né, uma gramática, até acho que na terceira aula tem o material é sobre conectivos, que eu preparei para vocês. Está lá que yet, né, pode significar contudo, todavia, e even so também. Então, eles são sinônimos. Eles podem se... né, a gente pode substituir um pelo outro sem alterar o significado. Então, a questão está certa, né? Eu consigo trocar um pelo outro sem alterar o significado. O yet, ele ainda significa, né? Ele também significa já, ou ele também pode significar ainda. Se ele tivesse com esse contexto aqui, aí é que a gente precisa observar também, né? Na frase. Na frase, ele está com a ideia de contudo. Se ele tivesse com a ideia de ainda, ou se ele tivesse com a ideia de já, aí ele não seria um similar ao even so. Então, também tem isso. A gente também entender o que ele está significando ali na frase. Tá? Sim. Na verdade, é um... né, contudo, todavia, entretanto, é uma condição, né? As perguntas são tranquilas, né, de interpretação, não são muito difíceis, não. É porque os textos realmente são longos. Então, para uma prova, talvez você, né, lê ali com calma, fazer tudo, mas assim, não é complicadíssimo, não. Não são termos difíceis, não é muito. A cobrança não é muito fora do. Uhum. Então, esse texto aqui foi da última prova. Ah, a própria banca trouxesse, né? Sim. É. No início da aula a gente até falou sobre isso, que às vezes eles trazem coisas relativas ao cargo, mas às vezes não, né? Aí aqui tá assim, tá até com uma coisa da gente, né, de aquecimento global, uma coisa atual, né? Porque o que está causando as altas temperaturas no Texas, as baixas temperaturas? Mas assim, nem todo mundo, a gente não está sempre lendo sobre isso, mas coisas do cargo com certeza seria bem mais fácil, né? Mas aí a função deles não é facilitar a nossa vida, né? A função deles é dificultar o máximo que eles puderem. Uhum. No mestrado, né? Aí no mestrado tem uma bibliografia que você segue assim, e realmente, porque sempre que vem bibliografia de língua inglesa, interpretação de texto. Interpretação de texto pode ser qualquer coisa. Né? Pode ser qualquer texto, pode ser qualquer vocabulário, pode ser qualquer. E aí, o que você vai fazer, né? Assim, realmente, se você não tem o uso da língua ali no seu dia a dia. E às vezes até o inglês de curso, né? De curso livre, que, né? O Brasa, as culturas, os cursos livres. O curso lá é para comunicação, então ele não vai se atentar a certas coisas que a prova vai te exigir. Então, o interessante para uma prova dessa é um preparo para a prova, né? Então, é isso, é pegar a questão e resolver, ler, reler, fazer, refazer, ver a estrutura, porque às vezes você vai até no automático, né? E aí calha de ter uma questão
parecida, né, com a mesma estrutura. Por exemplo, vão aparecer outras questões de conectivos. O yet pode aparecer de novo em algum momento, o even so e assim por diante, né? Então, vamos lá. A questão 3. Então, você tem que aí julgar, né, se está certo ou errado. Então, there are places in the world where wind power works well in freezing temperatures. Consigo pelo menos entender o que a questão está me pedindo? Freezing. Baixa, né? Freezing são temperaturas congelantes, né? O freezing. Então, ele fala, né, que tem lugares no mundo, né? Esse there are. Não entendi? Bem, sim. Wind power é a energia eólica. Lembra que a gente falou na primeira questão? Né? Mas é assim, se a gente traduzir ao pé da letra, seria o poder do vento, né? Então, é o que o vento vai produzir. Essa expressão usada aí no início, there are places. There is e there are é o nosso haver, né? Então, quando eu uso em inglês existe, e aí eu vou usar em português é sempre singular, né? E em inglês a gente tem o verbo para o singular, que é there is, e para o plural, there are. Então, there are places. Há lugares. Né? Em português vai continuar sendo singular. Mas a gente usa isso aqui sempre que a gente quiser passar a ideia de existir, haver. Tá? Então, existem lugares no mundo, há lugares no mundo em que a energia eólica trabalha, né, funciona bem em baixas temperaturas. Então, eu preciso dar uma lida rápida no texto. Né? Eu já sei que o Texas, eu já li lá por causa da questão 1, que o Texas não é bem preparado para produzir energia eólica quando está frio. Isso já está no 5º parágrafo. Mas aqui a questão está falando de outros lugares no mundo. Então, vou precisar buscar aí. O que eu posso buscar? Eu posso buscar a expressão, buscar a palavra places, outros lugares, né? Other places. Então, eu vou buscar nomes de lugares diferentes no mundo. Não posso fazer isso? É um jeito de eu buscar essa informação. Além da Flórida, quais são os outros lugares que o texto cita? Ele fala de outros lugares. Ele cita, ele tem essa expressão aqui, ó, other places, outros lugares. Ela aparece lá no finzinho da primeira coluna. A gente tem aí o 5º parágrafo, onde apareceu wind power. Aí depois a gente tem uma frase começando com critics. E logo depois a gente tem even though. Vocês acharam essa expressão aí no texto? Aqui, ó. Como se fosse Evan. E-V-E-N. Even though, achou aí? Ah, tá aqui. Aqui tá a configuração do. Gente. E você está em cima. Desculpa.
Está na segunda coluna, logo em cima. O que ele fala aí? Even though other places with colder weather, like Iowa and Denmark, rely on wind for even larger shares of power. Então, ele fala que, mesmo que outros lugares, né, com o clima mais frio, então mais frio que o Texas, como Iowa, que é outro estado nos Estados Unidos, e a Dinamarca, eles se lançam do uso da... Eles fazem uso do vento para produzir ainda partes maiores de energia, né? Então, o que a gente pode entender? Que outros lugares do mundo estão preparados para produzir o vento com as temperaturas baixas, que é o caso de Iowa e a Dinamarca. Então, essa questão também estaria, né, está certa, né? Existem outros lugares no mundo que dá certo. Essa é a terceira. A segunda foi certa. A primeira errada, 2 certa, 3 certa. E agora vamos para a quarta. Aí o there are apareceu de novo. Ó. There are other. Agora ele fala de other states. Então ele quer que você ache outros estados, como a Flórida. Esse like... Isso. É. Apesar da gente estar acostumado com like, né? Você curtir, gostar, a gente está, né? O pessoal das redes aí, aqui o like, ele tá como um comparativo, tá? Como a Flórida. Então, ele quer que você diga se a Flórida, ela produz energia em nível similar do Texas. E aí é só você buscar onde o texto fala da Flórida. A gente até passou por essa informação. Quarto parágrafo, é. É o quarto? Primeiro, segundo, terceiro. É. No finzinho dele, né? Que ele fala da Flórida. Então, ele fala o quê? Aí a gente lê um pouquinho mais para cima. Vamos para o início da frase, onde ele começa a falar da Flórida. Ele fala assim, ó. O Texas produz mais eletricidade que qualquer outro estado dos Estados Unidos, gerando quase que o dobro que a Flórida, que é o estado mais próximo, né, na produção, de acordo com as estatísticas federais. Então, o Texas produz quase que o dobro que a Flórida. A Flórida, apesar de ser o segundo estado que produz a energia, ainda assim o Texas produz quase que o dobro. Então, eles têm níveis similares de produção? Não. Então, está errado. Se ele estivesse perguntando, a Flórida é o segundo estado de produção? Sim. Mas eles não produzem em níveis similares, eles produzem em níveis diferentes, né? O Texas produz muito mais. A quinta a gente também já passou um pouquinho, já falou até sobre, porque é uma interpretação mais geral. Vamos lá. Uhum. Sim, só que aí a gente só prestar atenção na primeira palavra, que são mudanças, né? Changes, mudanças. Mudanças na produção de energia no Texas. Então, só para a gente, né, ficar aí bem... Mas você foi tranquilo no caminho aí da interpretação da questão, sim. Né? Então, mudanças na produção de energia do Texas estão impactando os Estados Unidos. Se ele é o maior produtor, se ele está tendo que ficar, né, offline, se está tendo que desligar a produção,
É meio que óbvio, né? Assim, a leitura já do que a gente já leu da primeira pergunta, da segunda, indica a gente para essa resposta. Mas só para a gente ter uma resposta exata, até para a gente ter um vocabulário aí aumentado também, na primeira, segundo, no terceiro parágrafo, que começa aí, The Ripple Effect. Acharam? Uhum. E aí ele fala, ó, na primeira linha mesmo do quarto parágrafo. Terceiro, desculpa. The ripple effects are being felt around the nation. Então, o efeito, né, dominó, esse ripple effect também é uma expressão, tá? Ripple effect é a expressão efeito dominó. Mas se você, né, souber conhecer a palavra ripple, ela pode ser ondas, ecos, né? Então não deixa de ser os efeitos em eco, efeito em ondas, mas elas juntas formam uma expressão efeito dominó, tá bom? Então, o efeito dominó disso, né, que está sendo falado já no primeiro e no segundo parágrafo, está sendo sentido ao redor da nação. Around the nation. Então, sim, a produção no Texas está influenciando todo o país. A questão 5 também está certa. E aí a 6. Despite the cold temperatures, energy production in Texas continued unimpeded. Então, essa palavrinha aqui é uma palavrinha que pode aparecer bastante, que é apesar, despite. Então, apesar das temperaturas frias, né? Cold temperatures, a produção de energia no Texas continuou unimpeded. Unimpeded esse é um prefixo, né? E ele tem uma ideia de que dá um sentido negativo, tá? Né? Ele vai trazer um sentido negativo, tá? E aí o que seria impeded? Até se você, né, impede, se fizesse uma leitura até sem impedido, então que não teve impedimento. Então está falando, então, apesar das baixas temperaturas, a produção de energia no Texas continuou sem impedimentos. E aí? Já no primeiro parágrafo, a gente viu que ficou o quê? Offline, né? A gente não comentou lá quando a gente estava falando da primeira questão que as produções de gás natural, todas as produções de energia, né? Gás natural, carvão, elas foram desligadas. Então, não tem como dizer que elas continuaram sem impedimento. Então, também aí, errada. E a última questão desse texto, nós temos um pouquinho de gramática com interpretação. Porque aí, ó, no último parágrafo, a palavra que está entre parênteses, que é um pronome, né? That, se refere à decisão do Texas de quê? De isolar a energia do resto do país, tá? Aí só para aumentar o nosso vocabulário, grid é rede, tá? Mas mesmo que eu não entendesse, eu consegui entender a questão. Porque eu consegui entender que é isolar a energia do resto do país. Mas é só para complementar, isolar sua rede de energia, né? Nada muito diferente. Então, tem que procurar lá no último parágrafo a palavrinha that. That, está no último parágrafo, né? Então, ela está fazendo referência a algo que já foi mencionado, tá? That means that.
When things are running smoothly, Texas can't export. Então, eu vou ter que ler o parágrafo anterior para poder ver se é disso que ela está se referindo. Então, na última linha do parágrafo anterior à expressão, o que vocês conseguem entender? Começa com a palavrinha unlike. Unlike other states. No penúltimo parágrafo, aqui, unlike. Vocês acharam? Por quê? O que você achou aí? O que você conseguiu entender? Então, nessa última linha aí do penúltimo parágrafo, ele fala, né? Lembra que eu comentei com vocês que o like é como e o un dá um sentido negativo, né? Um sentido diferente, oposto. Então, unlike seria diferentemente, né? Diferentemente de outros estados, o que o Texas fez? Ele fez uma decisão consciente. Ele quis isolar a rede do resto do país. Aí vem o that. That means, então, isso significa que quando as coisas estão tranquilas, o Texas não pode exportar, mas também quando ele precisa, ele não consegue importar. Então, o that está fazendo referência ao isolamento. Então, como ele já falou, está certa a questão. Sim, o underline é o traço que vem embaixo da linha, né? Uhum, isso aí. É porque aí vem do under, e aí under é embaixo. Tá? Boa noite, tudo bem? Beleza? Então, a gente fechou aí o primeiro texto. Vejamos as 7 questões. Tá certa, sim.